No fim das contas, 3 pontos pro Galo, Baião. Pois é, que a gente falou no intervalo. Difícil? Era. Impossível não. E o Atlético tinha o segundo tempo para buscar a vitória. Conseguiu os 3 pontos, chegou aos 24, não saiu da 5ª posição, mas aos 24 pontos do Atlético Paranaense, aos 24 pontos do Internacional, os dois já jogaram na rodada. A 2 pontos do Corinthians, o Corinthians também já jogou na rodada, o Corinthians tem 26, e aí o Palmeiras está ali 28, tem que esperar para ver o que acontece. Então, Palmeiras líder 28, Corinthians 26, com 24 pontos, Atlético Paranaense, o Internacional e o Atlético. Depois vem essa turma aí dos 18 pontos, e o Fortaleza, que estava ganhando 3 pontinhos, ganhando a posição do Cuiabá, voltou lá para a 19ª posição. Tem Goiás 14, Cuiabá 13, Fortaleza 10 e Juventude 10. E acima deles, com 15 pontos, o América, como eu também disse no intervalo, se acontecer uma vitória no confronto entre Goiás e Cuiabá amanhã, o América termina a rodada na zona do rebaixamento. Então tem o Palmeiras a possibilidade de manter a diferença em relação ao Atlético, que o Palmeiras pode ir a 31 e manter aquela diferença que existia antes de 7 pontos, mas uma vitória do tamanho da torcida atleticana, eu diria isso. Uma vitória maiúscula do Atlético, aquela que faz muita diferença numa tabela de classificação, João Vitor Cirilo. Não. Agora sim, o Turco está chegando por aqui. Vamos para a entrevista coletiva de Mohamed. Boa noite. Eu gostaria que você começasse aqui explicando para a gente o que é que não deu certo nas suas escolhas, taticamente. O que é que você detectou que não deu certo para gerar aqueles 2-0 do Fortaleza no primeiro tempo? Parabéns pela vitória. Fue una decisión pensando en el cansancio de los jugadores, ¿no? En eso. Tuvimos que usar a Vargas más tiempo de lo que nosotros pensábamos. Terminó con una molestia. Ese fue el tema, ¿no? Siempre pensando en el minutaje y en evitar una lesión. Pensábamos que los jugadores más fuertes físicamente, tanto Rubén, Ademir, Vargas, los teníamos para el segundo tiempo, ¿no? Esa era la estrategia, pero bueno, lo tuvimos que utilizar antes, no funcionó el primer tiempo, pero bueno, después tuvimos una gran actitud y pudimos hacer una gran virada. Ese fue el plan de trabajo, el plan de partido fue eso. Turco, boa noite. Eu queria entender mais ou menos essa linha de pensamento, de muitos treinadores até. Poupar um jogador que não vai conseguir jogar a partida inteira no primeiro tempo para, no segundo tempo, ele entrar. Não é melhor, de repente, esse jogador que tem mais qualidade técnica, mais entrosamento com o time, começar a partida e ser substituído, de repente, no intervalo, quando o time já tiver feito um resultado positivo, com a possibilidade maior de fazer um resultado positivo no primeiro tempo com os melhores jogadores? ¿Y cómo sabe que va a estar el resultado negativo del primer tiempo? Porque são geralmente os jogadores que têm atuado mais. Então. Usted está hablando con el jornal del lunes, cuando termina el juego. Eso no lo sabemos nosotros lo que va a pasar. Entonces la estrategia era que el primer tiempo sea un partido que nosotros tengamos, no sufrir transiciones, y sufrimos transiciones, y tener el control de la bola. Pero bueno, no funcionó. El primer tiro a gol fue gol, y el equipo el team sintió esa sensación, después tuvo que adelantar línea, pero la idea era esa, defender bien el primer tiempo y el segundo tiempo ganar el juego. Pero más que nada pensando siempre en no tener otro jugador lesionado. Y hoy terminamos con Calevi y con Vargas otra vez lesionado, ¿no? Tuvimos que usar muchos minutos a jugadores que no estaban pensados hacerlo. Pero bueno, sucedió eso, ahora tenemos que pensar en lo que viene. Pero nada, la vida y el fútbol son estrategias. A veces funciona bien, a veces funciona mal. Capaz que si era al revés, íbamos ganando el primer tiempo y nos viraban, Fortaleza viraba el juego y perdíamos. Eso no se puede saber. Lo más importante es que en el medio tiempo, en el vestidor, hablamos, el equipo tuvo personalidad para jugar, y siempre fue para adelante, para el frente, y pudimos hacer una gran virada con el apoyo de los torcedores, y estamos todos muy contentos, pero bueno, sabiendo que en el primer tiempo tácticamente no fue lo que esperaba, así que bueno, después pudimos corregir a tiempo. En el minuto 30 ya
pudimos corregir y las cosas salieron bien. Turco, boa noite. Você teve a opção de 3 zagueiros para enfrentar um clube, uma equipe que não vem bem no Campeonato Brasileiro. Sofreu 2 gols e logo em seguida mudou a estratégia. Por que mudança de estratégia sofrendo 2 gols e jogando com 3 zagueiros contra o Fortaleza, logicamente com todo respeito? No lo está respetando primero. No está respetando a Fortaleza. Ya recién hablé de lo mismo. Pensábamos otra cosa y bueno, no salió bien, mudamos en los 30 minutos y bueno, y después ganamos el partido. Nada más. La historia ya está escrita. Ganamos, hicimos una gran virada y esto va a ayudar mucho en lo psicológico. El primero que se dio cuenta fui yo, por eso hice el cambio a los 30 minutos. Nada más. Pensamos una cosa, trabajamos onte en una cosa y no funcionó y bueno, hicimos una mudanza rápido y después salió bien. Nada más. Turco, boa noite. Eu vou ser até um pouco repetitivo aqui, mas é mais desse tema de 3 zagueiros. A escolha foi determinante pelo que o Atlético tinha de momento à disposição ou foi um estudo prévio sobre o adversário que te fez escalar 3 zagueiros hoje na equipe, tendo um meio de campo com Rubem, com Caleb e Castilho? Fue pensando en que ellos jugaban con una línea de 5 casi siempre y jugaban con 2 delanteros. Nada más que al no jugar Romero y jugar Romariño, ahí tuvimos una complicación. Entonces, por eso es que hicimos la mudanza rápido. Sucedió por eso. Nosotros habíamos hecho También, vuelvo a hablar lo mismo, el equipo, el team se armó pensando en los minutos, en lo que estaba mejor para jugar. Así que bueno, eso sucedió de esa manera y después cuando mudamos el equipo mejoró y pudimos ganar el partido. Tony, boa noite. Boa noite. Eu sinto que o Atlético está fazendo jogos em cima de riscos e dosando os seus riscos pelas competições que ele tem. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o elenco que tem. A gente sente, por exemplo, que o Hulk não jogou por causa de desgaste, né, o problema que ele tem no pé. Primeiro, o que eu estou falando aqui é o que vocês estão fazendo? No entendí mucho la pregunta. O Atlético, a equipe do Atlético não está jogando todos os seus partidos porque está pensando em las outras competições? No, estamos pensando en los que están mejor físicamente para poder jugar. Hoy Alan solamente estaba para jugar 45 minutos. Jugó 45, entró Octavio. Arana jugó más tiempo de lo que estaba pensado, porque era para que juegue Rubén. Pero nada, el partido, el juego obligó a que algunos jugadores jueguen más minutos de lo que estaba establecido. Creo que por eso nada más. Nosotros sabemos que la manera que tenemos de jugar, la forma que tenemos de jugar, pero en este momento tenemos muchos jugadores lesionados y tratamos de que no haya más lesiones. Estamos buscando eso. Ahora tenemos mañana un viaje largo y bueno, en terça-feira jugarán los que están mejor físicamente. Esperemos que Jul se recupere, que Nacho se recupere, que Vargas se recupere, que Junior esté bien. Así que esperemos que todos los jugadores puedan estar recuperados. Trocar tanta equipe, mexer tanto na equipe, depois de futebol que vocês apresentaram contra o Flamengo, não é perigoso? Pero vuelvo a repetir, peligroso es que se lastime, que se lesione un jugador. Eso es más peligroso. Por mí, lo que más me gusta es repetir el equipo. ¿Entiende lo que estoy hablando o no? Pero no se puede. Hay jugadores que se lesionan, están lesionados. Ya perdimos a Keno, perdimos muchos jugadores por lesión. Entonces, hoy no tenían el descanso para poder jugar. Tanto Nacho estaba suspendido, Mariano no pudo jugar. Jul está lesionado, así que no pudimos repetir el equipo. Turco, boa noite. Caleb, no segundo tempo, fez uma partida muito boa. O Rubens entrou e, na minha opinião, mudou a história do jogo, jogou muito bem. Mas esses meninos vão perder as suas vagas, vão perder as possibilidades de jogar como titular, a exemplo Rubens, com chegada de Pavon, com chegada de Kardec.
né? Talvez o Pedrinho, enfim. E por que o Rubens não é titular, sendo que ele vinha jogando muito bem e ele perdeu essa condição ao longo do tempo? ¿De quién me está hablando? ¿De quién me está preguntando? André. No, pero ¿de qué jugador? Rubens. Y Rubén hace 2 meses, vos nunca faló de Rubén, nunca escuché hablar de Rubén. Nadie lo conocía a Rubén, nadie lo tenía como extremo a Rubén. Nadie de aquí, solamente yo. Entonces no puede falar eso. Siempre le doy a Rubén el lugar para jugar, siempre. El que más confía en Rubén soy yo. Entonces nadie lo tenía contemplado en esa posición. Entonces usted está diciendo eso y está faltando a la verdad. No está hablando con la verdad. Porque Rubén ha sido muchos partidos titular y me han criticado porque yo lo pongo de titular a Rubén de extremo. Y nada, hoy hizo un gran partido, entró porque estaba contemplado que entre con energía para mudar el juego, pero la idea es estar en un juego mucho más fechado, no ir perdiendo. Y Calebi hizo un gran partido, nada más que se lesionó el aductor. Pero nada, Rubén, yo confío mucho en Rubén y siempre va a competir por un puesto. Cuando jugó algunos partidos en Paranaense me criticaban porque mudo el equipo, porque cambio de jugadores, y ahora que juega Rubén me critican porque no inicia el juego. Así que bueno, se tienen que poner de acuerdo entre ustedes. No es mi problema. Boa noite, Turco. Quando você deixou o campo, a gente viu você vibrando muito, né? Pela virada que foi do Atlético. E você emplaca uma terceira vitória aí, muito importante, né? Depois das 2 sobre o Flamengo. O Atlético agora encontrou seu caminho no momento certo para poder enfrentar umas oitavas de final de Libertadores, um jogo que a gente sabe que é muito difícil. Seu time chega bem e hoje você observando os jogadores que entraram, te deram uma certeza que você tem um elenco que você pode contar com eles para o jogo na Libertadores? Sí, claro que confío en todos los jugadores. Lo importante es que los que jugaron hoy lo hicieron bien, se pudieron recuperar del 2-0. Y lo más importante ahora es que se recuperen físicamente para poder hacer un gran partido en Copa Libertadores. Eso es lo más importante. Puede jugar, todos pueden jugar. Y yo confío mucho en los jugadores de base. También confío mucho en ellos. Mohamed, boa noite. Primeiro eu queria dizer que eu entendo que seu trabalho tem dificuldades por conta das lesões e por conta do calendário, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre um problema recorrente, que é o meio-campo do Atlético. Hoje a gente viu de novo o Fortaleza chegando com a linha de 4 do Galo muito desguarnecida, e isso vem sendo um problema recorrente, tanto com Alan Jair, com Alan Otávio, hoje com Alan Castilho. Eu queria saber por que isso, tem alguma coisa que você enxerga que possa fazer para melhorar. O Jair está lesionado. Alan solamente estava para jugar 45 minutos. Eu falei que os problemas são recorrentes, mas com diversas formações. Se você enxerga esses problemas também, isso tem alguma forma de melhorá-los? No, cuando juegan Alan y Otavio no tuvimos ningún problema. Con Flamengo jugamos, no tuvimos problema. Y hoy el problema que se produjo fue que, nada, el rival llegó 3 veces a nuestro arco y hicieron 2 goles. Y una tapó Everson. Después no tuvimos otro problema en nuestro arco. Creo que esa es la respuesta que te puedo dar. Nada más, no tenemos problema. Ahí no tenemos problema. Turco, boa noite. Boa noite. Além dos 3 pontos, que são muito importantes, o que aconteceu hoje, o cenário em que a virada aconteceu, isso traz algum tipo de motivação diferente, Turco, para você, para os jogadores, para uma sequência agora de Libertadores e a volta depois para outras competições, porque além dos 3 pontos, o jogo foi muito mais do que isso hoje, né? Sí, es muy importante para que todos se sientan importantes, los jugadores, todo. Fue una virada que psicológicamente va a ayudar mucho. Pero bueno, ahora lo más importante es recuperar a todos los jugadores y nada, y llegar bien fuerte a Ecuador para hacer una gran partida. Muito bem, tá aí o Turco Mohamed na entrevista coletiva sobre algumas ponderações que foram feitas acerca da intenção dele quanto ao jogo de hoje. A gente tem que separar as coisas, né, Léo? A gente estava até brincando quanto aos comentários até do torcedor pelo Itachat, sobretudo pelo que foi analisado no primeiro tempo. Por mais que seja uma vitória que tem que ser exaltada,
E o Turco falou muito de confiança. Eu acho que nesse sentido vai fazer muito bem ao Atlético ter vencido dessa maneira. A estratégia inicial não funcionou e ele teve que consertar a coisa em andamento, né, Léo? Exatamente, Cirilo. E eu gostei da entrevista dele, tá? Agora, gostei das perguntas dos companheiros que não se furtaram, né? Ao momento ruim que o Atlético teve no primeiro tempo. Gostei das respostas e da transparência do Turco em responder e não concordando, né? Ele tem a sua maneira de ver o futebol e as escolhas dele. Eu acho que ele só não foi muito claro no planejamento para o primeiro tempo, porque com 33 minutos ele tirou o Alonso e botou o Vargas. Sim. Então ali ele já fez uma correção de rota. Faz parte da vida do treinador, faz parte da minha vida, da sua, de todos nós. Errar e acertar. Ficou muito claro que o planejamento para o jogo no primeiro tempo foi errado. Os 3 zagueiros com uma formação que o Atlético talvez precise treinar bem mais para utilizá-la quando precisar, quando quiser. Contra um Fortaleza que é muito bem treinado, não vive um bom momento, não tem a qualidade que o Galo tem, mas tem sim um time bem treinado. Tomou 2-0 no primeiro tempo merecidamente. Foi um castigo para ele, sim, porque o trabalho dele foi mal feito para o primeiro tempo. Mas também teve o trabalho dele para o segundo. E reconheço, inclusive, porque quando estava no intervalo aqui, o time voltou com 10 minutos. Falei, não é possível, o Turco tem tanta coisa para arrumar, com 10 minutos já arrumou e está sendo um gênio. Pelo resultado, foi. Ele conseguiu. Não acho que o Atlético, no segundo tempo, tenha tido um momento brilhante coletivo, mas o Atlético teve muita garra, teve mais organização e teve um Rubens que mudou o lado esquerdo do Galo. As alterações que ele fez mexeram no time, melhoraram o time. Principalmente depois do primeiro gol do próprio Rubens, Fortaleza se assustou. A torcida do Atlético só precisa de uma faísca, bicho. Eu falava isso aqui com o Caixa. Se fizer um gol, isso aqui vai vir abaixo. Mesmo com as dificuldades que o time tinha. E eu entendo todas as dificuldades que o Turco tem. Tenho dito isso durante toda a semana. Tenho dito isso, o Atlético precisa trabalhar melhor. Departamento médico de fisiologia, quem sou eu para contestar o doutor Rodrigo Lasmar, que é da seleção brasileira? Mas o Atlético tem sofrido muito com lesões, com jogadores muito importantes. Então, o Galo precisa de talvez uma gestão melhor. E aí tem que poupar? Mas aí vocês esperem para não poupar? Ele disse isso. As suas escolhas, Turco, elas vão ser responsáveis pelos resultados, pelo desempenho. E aí vai vir uma cobrança ou elogio, o que faz parte. A minha opinião, Cirilo, é que o planejamento para o jogo foi mal feito, mas o intervalo foi bem feito. O resultado foi ótimo. A confiança para terça, melhor ainda, mas não pode cegar o resultado. É preciso tirar lições e evoluir dentro do trabalho. Tenho nada contra o Turco, vou torcer demais para ele, continuo torcendo, que ele bata campeão das 3 competições esse ano, tá tudo certo. Mas o que eu quero em primeiro lugar é o melhor para o Atlético, sempre. E esse Atlético pode ser melhor. Se vai ser com o Turco, ótimo para ele e para o Galo. Sempre o clube em primeiro lugar. Sem dúvida, Léo. O Pedrinho é a informação de momento. O empresário do Pedrinho, o Will Dantas, ele concedeu uma entrevista ainda há pouco na Rádio 365 de São Paulo. O Will Dantas, aliás, é um empresário bem controverso, né? Tá sempre em polêmicas. Ele não foge da raia, não. Precisa falar, ele fala mesmo. O Will Dantas, para defender o Pedrinho, principalmente. E ele disse, abre aspas, nesta Rádio 365 lá de São Paulo, a quem agradecemos. Já já vamos separar o áudio. O Pedrinho tá treinando lá em Maceió. Sabe de que é essa rádio? Do Pichoxó. Do Pichoxó, nosso companheiro aqui da equipe técnica. O Pedrinho tá treinando no CSA e ele disse o seguinte, olha, eu só gosto de cravar quando está sacramentado, e não é o caso. Estamos conversando, a proposta do Galo é muito boa, me agradou ao Pedrinho também. Agora, estamos apenas por detalhes. É a informação que a Itatiaia já vinha batendo aí com o Cláudio Rezende, com o Henrique André, de que o Pedrinho dificilmente deixará
de ser jogador do Atlético. Como já é o Pavon, como já é o Allan Kardec, então é mesmo uma questão da janela ser aberta e esses reforços serem atualizados. Aliás, o Gemerson também já é reforço do Atlético anunciado. Galo forte nessa janela, como disse o Romano. A metade do campeonato ainda está por vir e o Atlético vai ter, então, ao Turco Mohamed, reforços para a temporada. Você fica aí, hein, Turco? São o Alexandre Simões. Das contratações que o Atlético pretende fazer nessa janela, uma delas, e eu acho que se vier vai ajudar demais o Atlético, é o Pedrinho. Porque o Atlético hoje tem carência de velocidade. Fica sem o Keno, só tem o Ademir. Tá chegando o Pavon, que a gente não sabe a condição física dele, né? Está muito tempo sem jogar, se ele vai conseguir dar esse dinamismo que o Atlético precisa. E o empresário do Pedrinho, o Will Dantas, deu uma entrevista agora na Rádio 365 em São Paulo e falou da negociação. Se tá próximo, se não tá. Vamos ouvir o empresário Will Dantas, do Pedrinho, próximo reforço do Atlético, ao que tudo indica, e ele explicou a situação desta negociação envolvendo Pedrinho e Atlético. Entrevista que ele concedeu, repito, à Rádio 365 em São Paulo, a quem já agradecemos. Vamos ouvi-lo. Cara, ele ficou lá em Maceió, né? Porque ele é de Maceió, a família é de lá. E ele tem casa lá. E ele ficou lá e ficou treinando no CSA até o Shakhtar resolver, né? A situação dele. Porque tudo que nós fôssemos fazer dependia do Shakhtar. Então, assim, apareceram várias situações, o clube não quis fazer, e agora com essa suspensão pela FIFA dos contratos, agora sim é uma suspensão que dá para fazer alguma coisa, dá para emprestar, porque vender mesmo a gente já percebeu que o Shakhtar não quer vender, porque chegaram várias propostas e eles não quiseram, né? Chegou o PSV, chegou o Atlético de Madrid, chegou alguma coisa lá de Dubai, onde esse Dubai Pedrinho não iria, independente do dinheiro, e eles não quiseram fazer. Então chegou o Lille também ultimamente, eles não quiseram, aí depois parece que voltaram a conversar, mas enfim. E nós estamos decidindo, talvez ele fique aqui no Brasil mesmo, que nós temos uma proposta aí do Atlético Mineiro, e talvez ele fique por aqui mesmo, talvez ele fique esse ano de empréstimo aqui. E assim, como hoje nós temos uma negociação com o Atlético Mineiro, e por respeito ao Atlético, nós não vamos mais conversar com outro clube do Brasil. Aliás, talvez nem de fora também. E a gente está conversando com o Atlético e seria até antiético falar com outro clube que não fosse o Atlético. Está quente, nós estamos conversando e estamos por alguns detalhes aí. Eu gosto de cravar alguma coisa quando está sacramentado, que não é o caso. Nós estamos conversando e assim, a proposta que o Atlético passou agradou ao Pedrinho, agradou a mim também. É uma proposta boa, bacana, dentro do que nós esperávamos. E eu creio que seja por detalhes mesmo, para fechar, né? Então, aí está a fala do Will Dantas, o empresário do Pedrinho, garantindo que faltam pequenos detalhes para o acerto. Alexandre Simões, repito, e ele trouxe aí na fala interesse do Atlético de Madrid, do Lille da França, né, de equipes importantes do cenário europeu, mas como o Shakhtar não pretende vendê-lo, pode emprestá-lo ao Atlético. Acho que, a se confirmar, né, suprindo a esses pequenos detalhes que ele citou, vai ser um grande reforço para o time do Atlético, Simões. Ô, Thiago, um jogador importante, até porque a gente já percebeu que o Nacho, né, é um jogador que não tem o mesmo rendimento nessa quarta domingo que o Atlético estará exposto com a Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Isso sem contar as viagens, né, que no Brasileiro já são muito longas, na Copa do Brasil podem vir a ser também, assim como até na própria Libertadores, e o Galo já está encarando isso, indo ao Equador jogar contra o Emelec. O Pedrinho é um jogador habilidoso, né, boa finalização de fora da área, é um daqueles, né, surge e já sai, né, é um mal do futebol brasileiro isso. Eu acho que a gente deveria ter até, de repente, aí algumas cláusulas de barreiras para os jogadores amadurecerem mais aqui no futebol brasileiro, criarem até vínculo com clubes, com torcedores, com seleção. Mas, de toda forma, né, pelo que o empresário trouxe aí, os clubes que estiveram atrás do Pedrinho num passado recente mostram que é um jogador de qualidade e que, sem dúvida nenhuma, né, o Thiago, vai agregar demais a esse grupo do Atlético caso o negócio seja concluído.
É isso, vamos acompanhar, vamos monitorar a negociação. O Atlético que já anunciou o Gemerson, ontem já estava inclusive no estádio o Allan Kardec, atacante, já tem a negociação avançada com o Pedrinho, então o Atlético se reforçando, o Pavon também deve ser anunciado em breve pelo Galo, janela que abre no próximo dia 18, então janela aberta, jogadores já chegando, o caso do Allan Kardec já está em Belo Horizonte, o Gemerson também já se ambientando e se preparando para ajudar o Galo. 2h40. Você levaria o Hulk para a Copa do Mundo, PVC? Com 26, provavelmente sim. Porque eu fico pensando aqui, Thiago, se você falar assim, como é que vai ser formar com 26 na Arábia Saudita, cara? Os caras vão convocar o primo do cunhado do centroavante. Porque se aqui, quando você começa a tentar chegar em 26, não é tão simples, imagina na Arábia Saudita, na Coreia do Sul. É muito doido. Agora, eu acho que pode ter Gabriel Jesus no lugar, por exemplo. Quando o Gabriel Jesus está indo para o Arsenal, muito focado em ser centroavante e ter uma vaga na Copa. Mas o Hulk é um cara que inventa gol. Então, como 26º, para ser uma opção, estou perdendo o jogo para a Bélgica e preciso virar o jogo, e ponho o Hulk ou ponho o Gabriel Jesus? Eu ponho o Hulk. Então, desse ponto de vista, eu levaria. Estou te esperando lá. Ô PVC, essa Copa de 2002, né? A gente vai completar agora 20 anos da conquista do Penta, tá? E a seleção de 94, você colocou aí ganhar como 94 ou perder como 82. A seleção de 94, ela vivia a pressão do maior jejum do Brasil sem Copas, foram 24 anos, né? E se o Brasil não vencer essa de 2020, 2022 lá no Catar, a gente vai chegar a essa marca, né? Você acha que o jejum lá em 94, a pressão era maior do que agora que a gente está completando os 20 anos sem conquistar uma Copa? Eu acho que a pressão era igual. Eu acho que é parecido. Parecido com 90, né? Porque nós vamos para a Copa de 90 nesse momento. Desse ponto de vista do jejum, nós estamos indo para 90. Isso. Pode ser a segunda vez, pode ser a terceira vez que o Brasil tenha 5 Copas sem vencer. Porque ficou assim 30, 34, 38, 50, 54. Depois 74, 78, 82, 86, 90. Eu acho parecido. Agora, eu acho que a diferença fundamental é que hoje tem mais gente para ganhar. Mais gente importante, porque à medida em que você tem um Liverpool com Salah, que é egípcio, Mané, que é senegalês, você vai ter mais seleções espalhadas pelo mundo, com jogadores que conseguem espalhar o maior conhecimento técnico, tático. Tem mais seleções de alto nível no mundo hoje. É mais difícil ganhar a Copa do Mundo deste ponto de vista. Ganhar a Copa do Mundo sempre foi difícil, mas do ponto de vista de você ter mais seleções de elite, é mais complicado. A gente aceita perfeitamente que o Brasil tenha virado elite no vôlei e que dispute em condição de igualdade com Polônia, Rússia, que eram potências nos anos 60 e 70. Mas a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar que o Brasil tenha que jogar com times de elite, que sejam a Bélgica, ou que seja difícil ganhar de Portugal, que seja difícil ganhar do Equador. Isso a gente não aceita. Ô PVC, então vamos passar pro pessoal de novo. Então, letrasdobrasil.com.br, né? Você vai ter um lançamento essa semana agora em São Paulo. Belo Horizonte, se Deus quiser, em agosto.